Olá, povo de Deus. Hoje nós vamos continuar vivendo um momento em que estamos na nossa igreja e eu vou continuar lendo o livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emmerich, a beata Ana Catarina Emmerich, e o trecho que nós vamos ver hoje é As Vésperas da Ressurreição. Depois de terminado o sábado, entrou João na sala das piedosas mulheres, chorou com elas e consolou-as. Quando após algum tempo saiu, entraram Pedro e Tiago, o maior, para o mesmo fim, demorando-se também pouco tempo apenas. Retiraram-se então as santas mulheres mais uma vez para a cela, chorando ainda por algum tempo, sentadas sobre a cinza e cobertas do véu de luto, enquanto a Santíssima Virgem estava sentada em ardente oração, cheia de saudade de Jesus. Via cercar-se-lhe um anjo que lhe disse que saísse pela portinha de Nicodemos, pois o Senhor se aproximava. Encheu-se então o coração de Maria de profunda alegria, e envolvendo-se no manto, ela deixou as santas mulheres sem dizer onde ia. Via dirigir-se apressada àquela portinha do muro da cidade pela qual tinha entrado, ao voltar do sepulcro. Podiam ser cerca de 9 horas da noite, quando via a Santíssima Virgem parar de repente o passo apressado num lugar deserto, perto dessa portinha. Olhou com radiante amor para o muro da cidade. A alma de Jesus veio voando, resplandecente, sem sinais das chagas, ao encontro de Maria, seguida de um grande número de almas dos patriarcas. Virando-se para os patriarcas e indicando Maria, disse estas palavras: Maria, minha mãe. E foi como se a abraçasse. Depois desapareceu. Maria, porém, caiu de joelhos e beijou a terra onde ele pisara. Os sinais dos joelhos e pés da Virgem ficaram impressos na pedra. Voltou então cheia de indivisível consolação para junto das santas mulheres, que encontrou reunidas em redor de uma mesa, preparando ungüentos e especiarias. Não lhes disse o que lhe sucedera, mas estava confortada e consolou a todos e confirmou-os na fé. Quando Maria voltou, via as santas mulheres em redor de uma longa mesa de pés cruzados, como um aparador, e cuja toalha pendia até o chão. Via algumas escolherem, misturarem e arrumarem variadíssimos molhos de ervas. Tinham também alguns frascos com ungüentos e outros com água de nardo, como também várias flores vivas, entre as quais me lembro de ter visto uma íris listrada ou um lírio. Embrulharam tudo em panos. Durante a ausência de Maria, tinha ido à cidade Madalena, Maria Cleofa, Salomé, Joana Cusa e Maria Salomé, para comprar tudo. Queriam ir na madrugada do dia seguinte ao sepulcro, para derramar e espalhar tudo sobre o corpo amortalhado do Senhor. Vi os discípulos buscarem uma parte das especiarias em casa daquela merceeira e entregarem-nas à porta da casa das santas mulheres, sem entrar lá. José de Arimateia é posto em liberdade. Pouco tempo depois do encontro da Santíssima Virgem com a alma do Senhor e da sua volta para junto das mulheres santas, vi José de Arimateia rezando no cárcere. De súbito vi o cárcere cheio de luz e ouvi chamar-lhe o nome. Vi o teto em parte como que levantado do muro e uma figura resplandecente que desceu um pano que me fez lembrar do pano em que José envolvera o corpo de Jesus, e a figura mandou-o subir pelo pano. José segurou então o pano e, apoiando os pés em algumas pedras salientes do muro, subiu até 2 vezes a altura de um homem, a abertura que, depois de o ter deixado passar, tornou a fechar-se. Quando José chegou em cima, desapareceu a figura. Eu mesmo não sei se foi o Senhor ou um anjo que o libertou.
Viu depois correr sobre o muro da cidade, sem ser notado, até perto do cenáculo, que está situado perto do muro sul de Sião. Ali desceu e bateu na porta do cenáculo. Os discípulos ali reunidos tinham fechado as portas e já se entristeciam muito pelo desaparecimento de José. Ao receberem a notícia, pensaram primeiro tivesse sido lançado numa fossa. Quando, porém, abriram e o viram entrar, reinou a mesma alegria que mais tarde, quando Pedro, libertado do cárcere, reapareceu entre eles. José contou a aparição que tivera. Alegraram-se muito e ficaram consolados. Deram-lhe de comer e agradeceram a Deus. José, porém, fugiu na mesma noite de Jerusalém para a cidade natal, Arimateia. Mas recebendo depois notícia de que não havia mais perigo, voltou para Jerusalém. Pelo fim do sábado vi também Caifás e outros sacerdotes em casa de Nicodemos, conversando com este, interrogando-o hipocritamente a respeito de muitas coisas. Não sei mais do que se tratava. Ele, porém, ficou decidido e fiel na defesa do Senhor, e os inimigos saíram então. A noite antes da ressurreição de Jesus. Pouco depois vi o sepulcro do Senhor. Tudo ali estava quieto e sossegado. Cerca de 7 guardas estavam sentados ou em pé, de frente e em redor do rochedo. Cássio raras vezes se afastara. Durante todo o dia e por poucos instantes, lá estava de novo mergulhado em meditação sobre muitas coisas e em expectativa, pois receberam muitas graças e iluminações e estava interiormente esclarecido e comovido. Era noite e os braseiros diante da gruta sepulcral projetavam uma viva luz em redor. Então me aproximei, na minha contemplação do corpo sagrado, para o adorar. Jazia ainda inalterado, envolto nos panos, rodeado de luz, entre 2 anjos, que vi continuamente, desde que foi levado à sepultura, do lado da cabeça e dos pés, em silenciosa adoração. Esses anjos eram como figuras sacerdotais e lembravam-me vivamente os querubins da Arca da Aliança. Pela posição, com os braços cruzados sobre o peito, somente não lhes vi asas. Em geral, a sepultura e o túmulo do Senhor me lembravam por diversas vezes extraordinariamente a Arca da Aliança, em várias épocas da história. Talvez que a luz e a prece dos anjos se tenham tomado até certo ponto visíveis a Cássio, e por isso ficasse em contínua contemplação diante do sepulcro fechado, como alguém que adora o Santíssimo Sacramento. Durante a minha adoração, tive a impressão de que a alma do Senhor, com as almas remidas dos patriarcas, entrava pelo rochedo na gruta, fazendo-os conhecer todo o martírio do seu santo corpo. Nesse momento, me parecia que todos os invólucros eram tirados. Vi o corpo sagrado cheio de feridas e era como se a divindade que lhe permanecia unida ou mostrasse as almas de maneira misteriosa em todos os maus tratos e cruel martírio que padecera. Parecia-me inteiramente transparente e visível todo o seu interior. Podiam-se-lhe conhecer as feridas, dores e sofrimentos nas partes mais íntimas. As almas estavam cheias de indivisível respeito e pareciam estremecer e chorar de compaixão. Entrei depois numa contemplação cujo mistério em toda a extensão não posso contar claramente. Vi a alma de Jesus entrar-lhe no corpo sagrado, sem lhe restituir a vida pela perfeita união, e com ele sair do sepulcro. Pareceu-me que os 2 anjos que a adoravam nas 2 extremidades do túmulo levaram o santo corpo martirizado para cima, nu, desfigurado e cheio de feridas, ereto, mas com os membros na posição em que estavam no túmulo. Vi-o subir ao céu,
passando pelo rochedo que tremeu. Tive uma visão de Jesus, apresentando o corpo martirizado ao trono do Pai Celestial, no meio de inúmeros coros de anjos em adoração, do mesmo modo que as almas de muitos profetas tomaram os respectivos corpos depois da morte de Jesus, conduzindo-os ao templo, sem que eles vivessem verdadeiramente e tivessem de morrer de novo, pois foram todos depostos pelas almas sem separação violenta. Nessa contemplação, não vi as almas dos patriarcas acompanhar o corpo do Senhor. Também, agora não me lembro mais onde ficaram, até que as vi novamente reunidas à alma do Senhor. Notei nessa contemplação um tremor do rochedo do sepulcro. 4 dos guardas tinham ido à cidade buscar qualquer coisa. Os 3 que estavam presentes caíram como que desmaiados. Atribuíram-no a um terremoto, não percebendo a verdadeira causa. Cássio, porém, estava muito comovido e abalado, pois viu algo do que se passou, sem ter, entretanto, uma clara compreensão, mas permaneceu no posto, esperando com profundo respeito o que ia acontecer. No entanto, voltaram os soldados ausentes. Minha contemplação tornou a dirigir-se depois às santas mulheres, depois de terem terminado a preparação das especiarias, que foram envolvidas em panos e arrumadas para se levarem comodamente. Retiraram-se novamente para as celas, não se deitaram, porém, para dormir, encostaram-se apenas nos leitos enrolados para descansar, porque queriam ir ao sepulcro de Jesus antes de amanhecer. Tinham manifestado várias vezes receios e respeito dessa intenção, pois tinham medo de que os inimigos de Jesus lhes pudessem fazer mal se saíssem. Mas a Santíssima Virgem, reanimada desde a aparição de Jesus, consolou-as e disse-lhes que descansassem um pouco e depois fossem sossegadamente ao sepulcro, que não lhes sucederia mal algum. Assim foram descansar um pouco. Era, porém, cerca de 11 horas quando a Santíssima Virgem, impelida pelo amor e pela saudade, não achou mais sossego. Levantou-se, envolveu-se inteiramente no manto cinzento e saiu sozinha de casa. Pensei ainda, como podem deixar sair sozinha nessas condições a Santa Mãe, tão angustiada e abatida? Via, porém, e cheia de tristeza até a casa de Caifás, e dali até o palácio de Pilatos, o que significava uma longa volta para dentro da cidade. Assim, percorreu sozinha toda a via sacra de Jesus, pelas ruas desertas, demorando-se nos lugares onde o Senhor sofrera qualquer dor ou maltrato. Era como se procurasse algo que tivesse perdido. Muitas vezes se lançava por terra, apalpava com as mãos as pedras em redor, tocando depois com a mão a boca, como se tivesse tocado numa coisa sagrada. O sangue do Senhor e o beijasse respeitosamente. Estava, porém, num estado sobrenatural. Pelo amor, via tudo em redor de si luminoso e claro. Estava toda absorta em amor e adoração. Acompanhei-a pelo caminho e senti e fiz, na medida de minhas poucas forças, tudo quanto ela sentiu e fez. Ela seguiu o caminho da cruz até o Monte Calvário. Quando se aproximou dele, parou de repente e vi Jesus, com o santo corpo torturado, aparecer diante da Santíssima Virgem. Um anjo ia à frente. Os 2 anjos que o adoravam no sepulcro iam ao lado, seguindo-se um grande número de almas remidas. O corpo não se movia, era como um cadáver ambulante, rodeado de luz, mas ouvi sair dele uma voz que anunciou à Mãe Santíssima o que ele tinha feito no limbo
e que em breve ressuscitaria, com o corpo vivo e glorificado, e viria ao seu encontro, que o esperasse perto da pedra em que caíra no Monte Calvário. Vi depois dessa aparição se dirigir à cidade e a Santíssima Virgem envolta no manto, prostrando-se de joelhos, rezar no local onde o Senhor a mandara esperar. Já deveria ser mais de meia-noite, pois Maria gastara muito tempo em seguir a via sacra. Vi, porém, o cortejo do Senhor percorrer também todo o caminho da cruz. Todo o suplício e os padecimentos de Jesus foram mostrados às almas e os anjos colheram, de maneira misteriosa, toda a substância sagrada que lhe fora arrancada durante a paixão. Vi que lhes foi mostrado também a crucifixão, a elevação da cruz, o golpe da lança no lado, a descida da cruz e a preparação para a sepultura. A Santíssima Virgem contemplou tudo em espírito e adorou com amor. Vi então na contemplação o corpo do Senhor jazendo novamente no túmulo e que os anjos lhe tinham restituído de maneira misteriosa tudo quanto lhe fora tirado durante o suplício. Vi-o de novo envolto na mortalha, rodeado de esplendor, e os dois anjos em adoração nas extremidades do túmulo, do lado da cabeça e dos pés. Não posso explicar como o vi. São tantas, tão variadas coisas, tão inefáveis, que a nossa inteligência não as pode compreender segundo as leis comuns da natureza. Quando as vejo, é tudo tão claro e compreensível, mas depois se me turva a mente, de modo que não posso claramente descrever. Quando o céu clareou-se a leste de um alvo rastro luminoso, vi Madalena, Maria Cleófas, Joana, Cusa e Salomé envoltas nos mantos saírem da habitação no cenáculo. Levavam sobre os mantos as especiarias embrulhadas nos panos, e uma delas levava também uma lanterna acesa. As especiarias constavam de flores vivas para serem espalhadas sobre o corpo e de suco extraído de plantas, essências e óleos que queriam derramar sobre ele. Vi as santas mulheres encaminharem-se com muito receio em direção à portinha de Nicodemos. Bem, essa nossa leitura vai ficar por aqui, gente. E esperem pela a de amanhã, né? A ressurreição do Senhor. Se gostarem, coloquem comentários, compartilhem, se inscrevam no canal e coloquem um legalzinho gostando do vídeo, né? E indique para as pessoas, ouçam mais de uma vez e aproveitem esse momento que estamos vivendo na nossa igreja e meditem bem. Se aproveitem desse momento e recebam muitas graças através desse livro. Amém.